Sejam todos bem-vindos em Busca de Sentido. Meu nome é Erika Murakami de Oliveira e serei bem breve nessa apresentação porque esse vídeo vai ficar um pouco longo. É um conteúdo inédito aqui no canal, eu relutei por muitos anos em fazê-lo, mas agora que eu consegui concluir, comprar essa estante, né, e ajeitar os meus livros aqui num cantinho de leitura em casa, eu resolvi compartilhar essa alegria com vocês e hoje vou abrir a minha mini biblioteca aqui com vocês e vou compartilhar o que tenho, tá bom? Vocês já estão com um pequeno spoiler aí e fiquem à vontade. Não vou aparecer muito, eu vou apresentar cada um dos nichos aqui que eu tenho, que eu formei ao longo dos anos desde que eu retornei essa minha vida de leitura, tá bom? Fiquem agora com vocês, divirtam-se, peguem o chazinho, porque o vídeo é longo. A imagem não é das melhores, mas aqui em cima nós temos os livros que eu já li. É uma separação que eu tinha na outra estante. Aí a gente tem coisas diversas ali em cima. A gente tem Isabel Allende, Saramago, Ian McEwan, coisas de não ficção. Flanagan também, que é australiano, já li 2 vezes. Stefan Zweig, que é muito bom. Pocahontas, que eu gosto bastante. O livro é totalmente diferente do filme. Aí tem alguma coisa ali do Follett, que é recente, mas essa foi uma divisão bem rápida, porque para vocês terem uma noção, eu nem alcanço essa parte de cima da minha estante, tá certo? Aí no andar de baixo, nós temos o seguinte, que aqui acho que é o 6º andar, domínio de literatura japonesa oriental, que eu gosto muito, por causa da minha descendência. Vamos ver se a gente vai ter aqui um pouco mais reto. Aqui tem algumas coisas que eu já li, por exemplo, Irmãs Makioka, essa calhamaça de respeito, muito bom. Literatura clássica japonesa, Junichiro Tanizaki. Também li Diário de um Velho Louco, né? Diário de um Velho Louco é uma história diferente, mas intrigante. Como tudo na literatura japonesa é intrigante, tudo que eu já li, sabe? Aí nós temos ali do Soseki, O Portal, é o único que eu tenho aqui, mas eu tenho interesse de ler outras coisas do Soseki, porque o Soseki tem uma escrita muito polida, é uma escrita diferente, diferenciada. Kinsaburo Oe, Uma Questão Pessoal, o livro do chá, que é uma edição lindíssima, que não vou conseguir tirar para vocês agora, mas é uma edição que já tem tradução pela Estação Liberdade, o livro do chá, né? Dizem que é muito bonito. Aí temos alguma coisa ainda de literatura japonesa ali, Osamu Dazai, também do cunho clássico de literatura japonesa. Aí eu coloquei ali um outro livro de não ficção, História Não Concisa do Japão, Banana Yoshimoto Doce Amanhã, livro muito singelo. Quero ler outras coisas da autora. Inclusive, acho que eu tenho um vídeo no canal, se não tiver, eu vou deixar linkado para que vocês vejam. O Musashi, que eu já tentei ler 2 vezes e por algum motivo eu parei. Tem nessa edição que é um pouco mais antiga, que é uma trilogia. O Inoue também, que eu não me recordo se eu li esse livro ou não. Eu ganhei ele, eu não lembro se eu li. E aí temos algumas coisas do Kawabata. Kawabata, acho que eu já li O País das Neves, A Dançarina de Uzu e Belas Adormecidas. Comecei a fazer a coleção, mas não terminei porque as edições são muito bonitas. Então é muito interessante para você que gosta de colecionar livros, tá? Aí nós temos ali também, ainda de literatura japonesa, The Passenger, essa coleção pela editora Aine, do Japão, já li também. É um livro revista que você tem uma coleção de reportagens e artigos falando da cultura japonesa no geral. Ali temos alguns Haruki Murakami, que nem é considerado literatura japonesa, né? Ele não vive no Japão, mas ele é de origem japonesa. Ele vive, acho que em Londres ou na Inglaterra, se não me falha a memória. Nenhum daqueles 3 eu li. Eu já li outras coisas dele no Kindle.
Continuando. A gente tem o Perdido que eu coloquei ali, mas a autora, ela é descendente de japoneses, mas ela não é japonesa em si, mas eu coloquei aqui nesse nicho de literatura japonesa e oriental. Julia Otsuka, Quando o Imperador Era Divino. Excelente livro, indico muito. Aí tem esse autor brasileiro também, Corações Sujos, mas tem a ver com literatura japonesa, história japonesa, né? Aí tem Natsuo Kirino também. Foram livros que eu fui adquirindo ao longo do tempo para essa mini biblioteca aqui. Agora nós temos essa edição lindíssima do Tagore. Tagore, se eu pudesse, eu colecionava essa coleção inteira. Uma edição muito linda, essas edições do Prêmio Nobel. Acho que foi publicado nos anos 60, uma coisa assim, essa coleção. Aí temos João Palahiri, tem 3 livros que eu nunca li. Khalil Gibran, continuando aqui. Temos Na Terra do Cervo Branco, muito bom também, domínio chinês. Xin Han, que eu não terminei. Esse é um livro de não ficção. Ela escreve muito sobre a história chinesa. Cinderela Chinesa. Eu sou número 4, num livro também de não ficção, muito bom. E agora a gente tem os domínios dos livros árabes, tudo que é de origem árabe. Puxa, tem um perdido ali que é japonês, que eu já li também, mas não lembro, acho que eu não li. É pra estar pra lá, mas deixei. Aí tem essa trilogia que, na verdade, é uma quintologia que eu li o primeiro, do Tariq Ali. Essas edições acho que estão bem caras, viu? Na época eu não paguei muito caro. Mas é muito bom, que é uma conta... Tem relação com a literatura árabe, mas são histórias de pessoas que vivem nessa região. E eu acredito que ela tem o quê de História das Mil e Uma Noites, sabe? Aí tem esse Gulistan. Esse que eu adquiri faz pouco tempo, As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe. Paguei bem baratinho, R$3. Aí a gente tem o clássico aqui, que eu adquiri faz pouco tempo também, o livro das Mil e Uma Noites. Eu comecei a ler o volume 1, mas não terminei. Tá lá, em algum momento eu vou continuar a leitura, fui priorizando outras coisas. Aí temos um pouco de literatura de ficção científica, um gênero aí, né? Que eu já li alguma coisa, mas faz tempo que eu não leio, porque eu não sou assim muito fanzona, né? Mas tudo que eu leio é muito interessante. Li o famosão já, 1984, do Orwell, livro interessantíssimo que toda pessoa deveria ler, todo leitor, seja ele iniciante ou não. E desse nicho aqui eu também li A Curva do Sonho, tá? Watership Down já tentei ler várias vezes, 2 ou 3 vezes, e por algum motivo eu acabei parando. Aí atrás eu optei por colocar livros de literatura americana, ou seja, estadunidense, né? Tem muita coisa publicada. Então, é um nicho bem grande na minha estante. A gente tem a Amy Tan, O Vale do Encantamento, Christine Hanna. Muita gente fala bem deste livro. Então, eu adquiri na época numa edição bem bacaninha. Toni Morrison, eu já comecei a ler. Eu já li O Olho Mais Azul, mas não gostei muito. Aí, na época, também adquiri este outro aqui, que é... Deixa eu ver o nome aqui. A Amada, que dizem que é muito triste também, Toni Morrison, né? Mas houve uma época que ela estava bem hypada e eu me interessei. Folhas de Relva, que eu gosto muito, tem nessa edição de bolso da Martin Claret. Tudo que é belo. Esse livro, parece que havia um programa nos Estados Unidos em que as pessoas contavam as suas histórias. Histórias de vida mesmo, como se fosse uma espécie de podcast. E aí eu me interessei na época. A editora, todavia, ainda estava começando. Então os livros não eram tão caros. Hoje em dia, todavia, dá uma caprichada nos preços aí. Aí a gente tem algo de ficção histórica, que é de Cecília Holland, Jerusalém. Tudo adquirido em sebo, isso aqui. Marion Zimmer Bradley, né? Nunca li este aqui, mas já li um outro que eu gosto muito. Vale das Bonecas, de Jacqueline Susan. Aí o Walden, que eu já li, gosto muito, é um dos meus livros preferidos. E Uma Mensagem de Esperança, que é a história de um
espécie de explorador, na verdade ele vai viajar e não é nem explorador, é uma pessoa mesmo, um viajante, e aí ele tem como companheiro o seu pinguim. Inclusive, se não me falha a memória, recentemente ele se tornou filme. Connor é uma literatura diferenciada, tá? Ela tem um quê de suspense meio mórbido, não sei qual seria a melhor palavra, mas você fica com vontade de ler outras coisas. Sangue Sábio é a história de uma espécie de, não padre, mas um missionário religioso que volta à sua cidade de origem e reencontra pessoas e tenta fundar a própria igreja, né? Bem estadunidense isso. Taylor Caldwell, um livro que eu nunca ouvi falar, O Confessor, com várias coisas da minha biblioteca, né, que eu gosto de formar minha biblioteca assim, com títulos desconhecidos no YouTube. Meu ano de descanso e relaxamento, que acho que eu li quase 60%, mas eu comecei a achar chato e abandonei. Mas tá aí, quem sabe algum dia eu releia. Updike, que é um autor que é pouco falado na internet, mas esse livro foi muito recomendado por um canal, que é o Seleção Literária, né? Aí a Gluck, que eu adquiri na época que ela ganhou o prêmio mesmo, né? Acho que é Nobel, não me recordo. E aí eu adquiri, são poemas muito bons, mas não todos, né? Como tudo, como se fossem poemas mesmo, nem sempre são muito bons. Aí o Uris Trindade, adquirido também recentemente, que é um romance histórico sobre a Irlanda. Essa indicação eu peguei no canal Leituras da Japa, né? Lendo com a Japa. Ainda na pegada de romance histórico, A Guerra das Rosas, de Leila Meacham. E aí o Richard Powers, com Deslumbramento, que foi publicado recentemente, que aborda questões ambientais. E o Ecos da Mente, que é um livro que não tem resenhas aqui no YouTube. Tá me dando um pouco de toque, eu vou ter que comprar outras aparador de livro aqui, porque tá tudo torto meus livros. Torto não, meio deitado, né? E eu gosto deles retos. Enfim, coisas de leitor. Aí a gente tem ali o Moby Dick, que eu acho que eu li o volume 1, comecei o 2, mas não terminei. Melville tem uma escrita um pouco descritiva demais e cansa se você não tiver paciência. Aí eu comecei e não terminei, mas até onde eu estava lendo, eu estava gostando. Aí inteiro mesmo eu li o Jaqueta Branca, que também tem essa pegada marítima, sabe? É um livro bom, mas precisa ter paciência também. Aí James Clavell, Casa Nobre, edição conservadíssima, paguei R$3 em cada uma, então não resisti, tá muito bem conservado. Quem leu quase não leu, ou se leu tomava muito cuidado, que é um romance histórico. Acho que tem relação com China, não sei ao certo, colonização daquela região asiática. No Steinbeck tenho 3, Vinhas da Ira, que eu já li no Kindle, excelente, tudo que é do Steinbeck é muito bem recomendado. Ratos e Homens, que saiu uma edição recente, né, pela Record mesmo. E Luta Incerta, que é um título dele que eu nunca vi vídeo também. Apanhador no Campo de Centeio, famosão, comecei a ler, mas não terminei. Oates em algum momento vai aparecer no canal, eu sempre falo dela, mas nunca leio. O Grande Panda e o Pequeno Dragão, um livro muito bonito, muito sutil, ótimo para você presentear pessoas. Ele tem ensinamentos budistas e figuras, muito, muito lindo, a edição é linda. Deixa eu ver se consigo, olha lá. Tá? Como eu tô gravando sem tripé, sem nada, fica um pouco difícil. Mas já dá para vocês verem os títulos. Follett, isso aí tá na minha estante faz tempo. Em algum momento eu vou ler. Dizem que não interfere, né? Porque é uma trilogia esse livro aí, Coluna de Fogo. Aí tem No País das Sombras Longas, de um autor chamado Hans West. Aqui ele faz um relato a respeito do povo que vive no iglu, né? Lá em cima. Relato de viagem. Então eu gosto bastante também. Nunca li, mas algum dia eu vou ler. E tem um outro livro publicado também, só que você só encontra em sebo. Damas da Noite, que foi o único livro publicado dessa autora, Jetta Carleton. Eu acho que é um romance histórico também. Não me recordo em que região, mas acho que Estados Unidos. Os Estados Unidos rural, sul.
famosão Memórias de Adriano. Alice Munro tinha outras coisas dela em casa, mas acho que eu só conservei esse aqui. Que ela é contista, né? Ela é conhecida pelos seus contos. Aí tem Kuroikaze também, que é O Vento Negro, que é um romance histórico. Aí tem esse aqui que eu já li também, Melhores Contos de Natal. É um compilado que a Círculo do Livro fazia também. Essas edições da Círculo do Livro são muito lindas para quem curte edição vintage. Olha o outro aqui, Perdido da Caldwell. O Pecado de Todos Nós. Eu acho que eu não coloquei os dois juntos. O restante ainda vai ser reformulado. Cimarron, que é uma história do Velho Oeste americano, né? Tenho curiosidade de ler essa edição muito bem conservada do Círculo do Livro também. Não dá para manipular muita coisa aqui, não. Crichton, eu sempre falo errado o nome dele. Linha do Tempo. Esse autor é muito recomendado pelo Rodrigão, do 1002, né? Rodrigão 1002. Ele gosta muito do Crichton. É o mesmo autor do Jurassic Park, mas em livro. É o único título que eu me interessei. Aí tem o Michener também, que ele fala muito. O Polônia também. Michener é muito prolífico. Ele já publicou muita coisa, mas um dos poucos livros que eu tenho interesse de ler dele é o Polônia, que é um romance histórico, né? Caravanas também parece que tem a ver com a região dos árabes também, por isso que eu me interessei. Você só encontra Michener em sebo, nessas edições vintage da Record antiga, né? E aí, alguns canadenses, eu tenho dois aqui, Os Desaparecidos, eu já li acho que uns 30% e parei. Mas é bom, eu nem me recordo da história, mas é bom. Essas edições da Alfaguara são muito boas. A Lista, que é um livro bem singelo e sutil, é muito interessante esse livro, eu preciso reler. Eu ganhei ele do Bruno na época do Mais Uma Página. E o famosão lá que eu adquiri, eu ia vender esse livro, mas acabei deixando aí, em algum momento eu leio. Olha que coisa feia, Selo do Governo. Eu encontrei isso aí num sebo. A menina que roubava livros. É um clássico que a maior parte dos leitores tem em casa e eu nunca li. Em algum momento eu vou ler. É algo que eu queria, sempre tive vontade e nunca li, sabe? Domínio de literatura inglesa. Tenho muita coisa, porque inglês não tem como, né? Tem muita coisa publicada por causa do idioma. Então é um nicho bem grande, acho que é um nicho inteiro, ó, de literatura inglesa e relacionados ali. Então a gente tem aqui Virginia Woolf, tem mais um perdido ali que eu nunca li, que é o Mrs. Dalloway, né? Bem famoso. Mas vou completando aos poucos, sem pressa, sem muito imediatismo, porque as edições estão sempre aí vendendo. Quando aparece promoção, eu procuro adquirir. Essas edições lindíssimas da Autêntica, né? Os famosões aí, contos completos que eu ganhei de presente também. Eu quero ler muito esse livro, mas está parado há um bom tempo na minha estante. Em algum momento eu leio. Rachel Cusk, que é uma autora contemporânea muito famosa. Tenho dois, nunca completo a trilogia, mas esse Esboço e Trânsito faz parte de uma trilogia, ou seja, 3 livros, né? Arlington Park e As Variações Bradshaw. Agora eu não me recordo se eu li o Arlington Park. Acho que foi o Arlington Park que eu li. Faz tempo já que eu nem me recordo direito da história, eu sei que eu gostei. Aí atrás das casinhas nós temos ali o Ian McEwan, que eu não li ainda, por isso que ele tá aqui. Mas a minha biblioteca é uma mistura só. O Jardim de Cimento. E tem o Banville. Banville, eu tenho curiosidade de ler esse livro específico aqui, ó. O Mar. Por isso que vira e mexe, eu vejo ele, mas por algum motivo eu não leio. Aí tem alguma coisa do Neil Gaiman aqui, que um amigo meu, que é o João, ele nem tem mais canal, mas ele ainda resenha alguma coisa ou outra no Instagram. Inclusive, ele é estudante de letras hoje, né? O Oceano no Fim do Caminho, que eu acho que ele já leu. Ele me recomendou esse livro. E tem um outro aqui, que é João e Maria, que ele escreveu em conjunto. Em algum momento eu vou ler. Neil Gaiman dizem que é muito bom, eu nunca li. Aí nós temos ali a Passage to India, essa edição em inglês, mas já tem publicação em português. É ao contrário isso aqui. Vai ficar um tiro ao contrário. Grandes Esperanças, do Dickens. Essas edições da coleção Abril são muito lindas. Elas são aquelas cruas, né? Mas é revestido em tecido. Aí eu gosto muito. Eu tenho algumas edições aqui em casa.
As Brumas de Avalon, que eu já li, que é uma trilogia. Eu gosto muito desse livro, mas eu tenho medo de reler. Mrs. Dalloway, como eu falei, pelos olhos de Maisie, de Henry James, bem famoso, né? Da Penguin. Aí, continuando aqui, ó, Barbara Bradford, Seu Lugar. Eu queria ler alguma coisa dessa autora e comprei esse aqui no sebo, Seu Lugar. Ivanhoe, não sei ao certo a pronúncia, que eu comecei a ler, mas parei. É um classicão aí de cavalaria, né? Cavalaria? Me corrijam se estiver errado. Walter Scott. Essa edição também é muito bonita, essa coleção que a Companhia Suzano fazia, sabe? Muito interessante. Aí o Meus Malgam. Gosto muito do Malgam. Malgam é um autor clássico inglês pouco falado no YouTube. Fio da Navalha, que eu li. A escrita dele é muito polida, ou seja, uma escrita bem feita, sabe? Eu gostei muito do Fio da Navalha. Aí adquiri outros aqui, ó, O Traidor, que é um título que nunca ouvi falar também no YouTube. Esse aqui eu comecei a ler, é um livro de não ficção dele. Ele coloca indicações de livros. É interessante para você que gosta de ler livros que dão indicações de outros livros. Então, esse aqui. E o famoso Servidão Humana, nesse volume aqui da coleçãozinha Abril. Tem alguma coisa dessa antiga. Essa coleção Abril é muito boa, viu? Tem títulos clássicos muito bons. Aí a gente, continuando aqui, eu tenho um da Agatha Christie. Eu não sou muito fãzona da Agatha Christie, não, mas acho que o único livro que eu li foi aquele dos Sete Negrinhos, Caso dos 10 Negrinhos, sei lá, que hoje em dia tem um outro nome, e aí não sobrou nenhum. Mas eu adquiri esse aqui, ó, o Cavalo Amarelo, eu gostei na época da premissa dele, né? E para guardar de recordação da antiga Saraiva, que era uma unidade que eu visitava muito em Campinas. Tava para fechar e aí eu adquiri para guardar de lembrança da Saraiva, sabe? Até aquela lembrança afetiva. Aí tenho esse aqui, talvez eu vá me desapegar. Um pequeno gesto de gentileza. É aquela pegada da Arqueiro de romance mais leve. Tem uma coleção só com esse símbolo aqui. Tinha uma época que eu queria ler muito para desopilar a mente, mas eu conservei porque tem uma capa tão interessante. E eu lembro que eu comecei a ler e gostei. Vamos ver. Aí eu tenho a Alice Smith. Alice Smith também é como a que eu falei agora há pouco, a Rachel Cusk. A Alice Smith, acho que eu li Este Hotel Mundo. Ela é muito famosa na Europa, né? Ela é de literatura inglesa mesmo. Acho que eu li este aqui. E acho que a G. Eber, que fala muito dela, já leu bastante coisa da Alice Smith. A escrita é bem contemporânea e ela retrata assuntos bem contemporâneos também. Me recordo que essa história aqui são várias pessoas num hotel e era um livro sobre pessoas, sobre história de pessoas, é isso. Nada muito surreal, não. O Trevor, eu li esse aqui, Lucy Gault, gostei bastante. Aí ele só tem acho que esses dois publicados pela Biblioteca Azul no Brasil. É literatura contemporânea inglesa também, acho. Inglesa? Só confirmar. Não lembro se é inglês ou não. Faz tempo que eu li isso aqui já. Que eu gostei muito. Irlandês. Coloquei aqui, mas depois eu vou separar, né? Irlanda não tem nada a ver com Inglaterra, mas é de domínio inglês também. Aí tem a Cidadela. Já tem uma edição nova. Essa edição aqui, ela é mais vintage. Ela é dos anos 60, 50 ou 60, é bem antiga. E faz parte de uma coleção que só tinha Cronin publicado no Brasil. E era a coleção inteira. Hoje em dia você não encontra mais em edições contemporâneas, mas você vai encontrar em sebo essas edições mais vintage. Uma edição muito bonita. Agora acho que eu consigo mostrar porque aqui tá mais firme. Muito bonita. Estava relativamente conservada. Olá. O Cronin já foi muito publicada no Brasil. Perdão aí que 1961. Olha lá, ó, quanta coisa já tinha sido publicada dele no Brasil. Mais de 10 livros. Da Raquel de Queiroz, que traduziu. Então, são edições muito confortáveis de se ler.
Eu gosto muito dessas edições vintage, porque uma delas mostra um cuidado e um zelo que não existe hoje em dia, viu? E se existe, as pessoas pagam muito caro por esse zelo todo. Não vou conseguir pôr de volta aqui, que eu tô com uma mão só, enfim, depois eu guardo. Aí a gente também tem, escocês. Eu acho que é escocês. Rosamund Pilcher é muito hypada. Quem gosta de romances românticos e histórias de família, essa é a autora. Ela tem muito livro publicado, acho que mais de 20. É Record Bertrand, é a Bertrand que traz para o Brasil. Tem uma galera muito fã da Rosamund Pilcher, viu? Pilcher, acho que é assim que se pronuncia. Aí eu quase terminei de ler esse setembro. Eu gostei bastante, viu? O pouco que eu tinha lido, quase uns 70, 80%. Ela escreve muito bem, uma senhorinha que escreve muito bem, viu? Ela retrata muito as famílias escocesas. Meu queridinho Gulliver, já li também. Tenho 2 edições porque gosto muito da história. Eu li nessa da Penguin. É muito mais interessante que o filme. O filme é ridículo perto do livro, viu? E essa edição aqui que eu adquiri no sebo também, que ela é vintage, muito linda. Olha o cuidado que era. Lá fora você tem edições mais bonitas, né? Cuidado todo especial. E essa edição em inglês, ela é ilustrada, ó. Eu acho que é dos anos 50. Em um lugar tinha o ano dela. Não vou me recordar agora, mas olha que bonito. Ai, muito bonito isso aqui. Eu amo demais essas edições vintage. Se eu pudesse fazer a minha biblioteca, eu só fazia com eles. Middlemarch. Middlemarch, essa calhamaço de respeito, é um classicão. Eu participei da vaquinha solidária que eles faziam na época, da Pedra Azul. Acho que é o único livro que eu tenho da Pedra Azul aqui. E eu acho interessante fazer esses projetos para trazer títulos que não tem no Brasil publicados, né? Stella Gibbons, Fazenda Maldita. Esse livro aqui, ele é muito lido lá fora, na Europa, né? Quero dizer. E no Brasil já não tem título publicado há muitos anos. Acho que é a Record que trouxe. Record trazia muitas coisas boas pro Brasil, viu? Pena que isso mudou. Minha plaquinha de chá. Jardim Secreto. Esse livro eu troquei e nunca li. Troquei por outro livro que eu tinha, né? Com a Mari, do Tocantins. A Mari também tinha um canal muito bom. Pena que ela parou. Aí aqui é o domínio russo. Tem pouquíssima coisa dos russos. Isso acho que é não ficção. Os antissoviéticos da União Soviética. Na verdade, eu gosto do logo para baixo. Olha o toque de leitor. Vocês têm toque de leitor? Eu tenho alguns, viu? Com o tempo a gente vai perceber. Tolstói. A moça estava se desapegando no Enjoei. E eu nem tinha muita vontade de ler, mas estava muito barato e novo. Eu lembro que eu paguei R$ 100 ou cento e pouco, porque ela queria se desapegar de livros novos. E esse aqui foi um deles. Foi um achado isso aqui, viu? E aí tá aí até hoje. Em algum momento eu leio. Gulag, famosão também. Esse é um dos livros mais caros que eu tenho na minha estante. Eu paguei acho que 120 ou R$ 110. Não gosto de pagar muito caro nos livros, não. Vocês podem ver que a maior parte é tudo de sebo. Antologia do humor russo. Isso aqui eu lembro que eu adquiri na pandemia e as editoras estavam chorando para os leitores adquirirem livro. Então, a 50% preço de capa. Quem aproveitou e tinha grana na época montou uma bela biblioteca. Não foi o meu caso, mas elas estavam apelando, elas choravam, pelo amor de Deus, comprem de mim, que a gente não sabe o dia de amanhã. E aí eu adquiri essa antologia do humor russo. E Crime e Castigo, essa edição que eu gosto mais, que é a da Todavia. Na época que a Todavia trabalhava com um tipo de papel diferente, acho que é um papel alemão, então as edições eram muito maleáveis. Isso que já mudou, né? Eu já comecei a ler esse livro, mas por algum motivo eu parei. Mas é bom. A tradução do Rubens Figueiredo é muito boa. Aí tem alguma coisa de livros religiosos ali no canto. Chegamos a um dos nichos mais interessantes que eu gosto na minha biblioteca, que é o nicho de livros brasileiros, que eu acho que é até pequeno, mas ele vai aumentar com o tempo. Aqui, ó, eu deixei ele, inclusive, aqui na frente, sobre uma altura bacana para eu alcançar. Recentemente adquiri este aqui, que nunca ninguém ouviu falar, Zulfikar Ghouse. Eu achei no sebo da minha cidade, estava bem acabadinho.
E eu descobri que é uma duologia. E esse autor aqui, ele é de fora. Não sei se ele é árabe, só sei que ele é de fora. É um romance brasileiro, falando sobre o Brasil, né? Com personagem brasileiro. Então eu li recentemente o Brasil e fiquei muito interessada em ler esse aqui. É Eltran Dourado, tenho 3 livros. Esse aqui a minha filha rasgou, né? Vocês estão vendo. Uma Vida em Segredo, Risco do Bordado e A Barca dos Homens. 3 livros do Eltran Dourado que todas as pessoas que eu sei que leem Eltran Dourado gostam muito. Então eu tenho na minha biblioteca aqui. Quase Memória. Esse livro eu adquiri na época em que a Tag publicou, só que eu adquiri nessa edição aqui, essa coleção de capa verde da Globo, coisa assim. Aí tenho aqui um autor que eu já li muito quando era adolescente, que faz parte. Quem é adolescente dos anos 90, provavelmente leu Paulo Coelho. É As Valquírias. Eu adquiri. Aí depois eu descobri que eu tinha 2. Quando eu li nessa capa aqui preta. Minha tia que tinha me dado ainda. E aí eu adquiri um outro, que hoje em dia é publicado pela Paralela nessas edições coloridas, né? Esse livro aqui diz que é muito bom. Na margem do Rio Petra eu sentei e chorei. E diz que é triste também, né? Mas não tem muita coisa, não tem pouca coisa. Eu acho que é um autor que ele é muito bem falado lá fora e relegado a segundo plano no Brasil pelo próprio brasileiro por algum motivo. Não sei dizer qual. Aí Clarice Lispector. Clarice Lispector. Tinha uma época que eu queria muito ler, então eu fui colecionando alguma coisa, né? Essa edição eu paguei muito barato, A Hora da Estrela, Todos os Contos, Um Sopro de Vida. Aí Lima Barreto, mas eu vou trocar isso aqui porque a letra é muito pequena. Quem é dos anos 90, foi alfabetizado nos anos 90, conhece essa série Bom Livro. E eu acho que as pessoas enxergavam bem, porque olha o tamanho dessa fonte, que desinfeliz. Mas dá pra ler, sabe? Tô reclamando de boca cheia, que eu paguei baratinho isso aqui. Aí, Loyola, né? Loyola Brandão, O Ganhador. Letícia Verdikovsky, Casa das Sete Mulheres. Isso aqui é memória afetiva que eu tenho da série. Nunca li. Maria Altamira, dizem que esse livro é muito bom. Carolina Nabuco. Na época que a editora Instante estava começando, o logo acho que era até diferente. Consegui esses livros de graça. Na época eu tinha MEI e tal, eles tinham um programa interessante com o governo de São Paulo. Aí esse aqui é um livro de poemas. A edição é muito boa. É Ana Elisa Ribeiro. Eu adquiri na época da pandemia também. Mas é muito bonita essa edição. Um livro de poemas, muito interessante que ela faz poemas com o alfabeto inteiro. Grande Sertão Veredas, algum dia lerei. Eu gosto dessa capa aqui, ó. Edição de bolso. A Muralha também, que é memória afetiva, mas dizem que é muito bom também, da Dina Silveira Queiroz, que eu quero ler. A minha filha virou aqui, A Vaca na Selva. Esse é um livro infanto-juvenil, né? O Ben Alves eu tenho 2, que ele é conhecido por crônicas, né? Música da natureza. Acho interessante essa capa. E as melhores crônicas de Rubem Alves. Tem muita coisa publicada do Rubem Alves no Brasil, até porque ele é brasileiro, né? Osman Lins, Lisbela Prisioneiro também, memória afetiva. Esse aqui eu ganhei num grupo de leitura que eu participava. Que não se esmaguem em palavras das entrelinhas. Uma edição muito bonita, ó, o corte dela. Muito bonita. Pagador de Promessas que eu não li até hoje, a indicação do Carlos, do Livros e E-Books. Esse que eu ganhei de uma ex-aluna minha, então guardo para mim afetivo. Cai, me deu com tanto carinho que eu guardei. Tem essas coisas, sabe, de memória afetiva. E o Arroz de Palma, que já tem até outras edições. Daí lá atrás eu tenho latino-americanos. Levreiro, que comecei a ler, li bastante, mas é meio cansativo, viu? História de um escritor escrevendo um livro entediado. Margot Glens, Aparições, que acho que é um conjunto de contos. Aí tem um Caldeirão, que eu já falei desse livro no canal, Terra Alheia. É sobre a história na Colômbia. É muito bom esse livro aqui. Aí Filho da Revolução, que é cubano. Mangue, o que eu já li, tá aqui porque eu encaixei como latino-americana. Esse é um conjunto de contos argentinos. Os Outros. A Fúria, da Silvina Ocampo,
conjunto também de contos. Muito interessante esse livro aqui, viu? Aí do Lhosa, perdão aí, tá? Lhosa eu tenho ali Tia Júlia e o Escrevinhador e Pantaleão. Pantaleão e as Visitadoras. Tenho só 2. Nunca li. Tem o Padura, que é muito famoso também, Romance da Minha Vida. Dizem que é muito bom. Gabriel Garcia Marques, que eu comecei a ler e parei, 100 Anos de Solidão. E tem outro do Gaba, que é Amor nos Tempos de Cólera. Esse Wendy Guerra, Nunca Fui Primeira Dama, agora não me recordo se é peruano. É latino-americano, minha gente, agora não me recordo a nacionalidade. Aí tem um conjunto de contos fantásticos. É uma antologia, né? Pelo Flávio da Costa. Flávio Moreira da Costa. Aí o domínio dos portugueses, que eu vi que tem pouca coisa, achei que tinha mais. Mas tem alguns clássicos aí. A gente tem o Saramago. Saramago eu já li um que é o Homem Duplicado e gostei muito. Saramago precisa ter um pouco de paciência porque ele não respira nos livros dele, mas são livros muito reflexivos. Tem o Jangada de Pedra, Saio sobre a Cegueira, o Conto da Ilha Desconhecida, que eu já li 2 vezes e não gostei. Não sei porque eu não gosto desse livro. Talvez eu leia uma terceira só para tirar dúvida mesmo. Aí tem alguma coisa contemporânea, Ana Margarida de Carvalho, Não se pode morar nos olhos de um gato, Isabela Figueiredo, Caderno de Memórias Coloniais. Isso aqui eu adquiri como livro surpresa da cultura, antiga e falida cultura. Lídia Jorge, tenho vontade de ler várias coisas dela. Já comecei a ler um no Kindle, mas parei, que é o Misericórdia, mas tem esse outro aqui que é o Combateremos a Sombra. Eu já li Afonso Cruz, mas não gostei muito, viu? Tem muita gente que gosta dele, mas eu não sei porque eu não gostei desse livro. Mas preciso reler para tirar a dúvida novamente. Eu sou esse tipo de autora que às vezes... leitora que relê para ter certeza que gosta ou não gosta mesmo. Não sei por que eu faço isso, eu gosto de sofrer, né? Walter Hugo Mãe, só tenho esse, A Máquina de Fazer Espanhóis. Gostei muito, que é um livro que fala sobre velhice. Os Maias, classicão aí. Gosto muito da série. Dizem que o livro é muito bom e algum dia eu vou ler. Fernando Pessoa, tem os classicões aí. Esse eu ganhei da minha amiga Rita, Ricardo Reis. E tem o livro Desassossego, mas eu não gosto muito dessa edição. Essa edição é muito ruim para ler. Ela é barata, mas é muito ruim essas edições da Companhia das Letras para ler. E tem alguma coisa de literatura africana aqui. Paul Bowles, que é da África do Sul, O Céu que Nos Protege. Gostei muito desse livro, ele é contemporâneo. Nadim Gordimer, eu acho que é da África do Sul também, se não me falha a memória, e alguma coisa de literatura nigeriana. Sonhos em Tempos de Guerra e Amor em Cores. E aquilo ali tá perdido, que é o Cartas de Amor de Mulheres Notáveis. Algumas edições de bolso. Gosto muito dessa editora Ainê, ela traz umas coisas contemporâneas e clássicas muito boas. Essa é uma coleção de bolso que em algum tempo, alguns títulos que eu acho interessante eu tenho em casa. Eu tenho esse o 19, o 16 e o 14 da mesma coleção. Da Tsvetaeva, essa é uma acho que é russa, não me falha mais. O Steiner, George Steiner, que ele é conhecido pelos seus artigos mais críticos, ácidos, né? De literatura mesmo, e Elsa Morante, pró ou contra de bomba atômica. Elsa Morante, não sei se é italiana, eu sei que é europeia. E aí tem o Sêneca, que eu já li, sobre a brevidade da vida, é um livro mais filosófico, né? Haron, esse livro eu ganhei. Esse autor até morreu, eu acho, recentemente. Salman Rushdie, Cora Coralina, Melhores Poemas. Ou seja, eu tenho literatura do Goiás aqui, hein? Até esqueci desse livro. E essa edição que eu achei bonita na época para guardar do Walden. Uma edição que só tem lá fora, ó. Eu acho que é da Europa. A capa dele tem fitilha e tal. Eu faço umas doideiras de vez em quando, ó. O acabamento dele, que bonito. E o livro, a folha em si é bem simples, ó. Mas eu acho a edição bonita. Então, às vezes eu gosto de um livro por causa da edição. Cometo essas gafes aí de leitor. Vocês cometem? Aí atrás nós temos nicho de não ficção.
Aí a gente tem alguma coisa aqui que é do meu marido, mas eu nunca li e deixo aí. Alguns guias politicamente incorretos. Esse autor é muito polêmico, né? O Narlock. Narlock é um historiador muito odiado na internet. Aí tem Mulheres de Cabul, A Grande Fome de Mal, Meu Nome Não é Johnny, uma coisa assim. Outro do Narlock, Incorreto da História do Brasil. Mas ele é muito didático, viu? Já vi alguns programas e entrevistas com ele. Ele pode ser polêmico, mas ele explica bem as coisas. Aí tem 10 dias para o dia D, que a gente está no meu nicho de livros históricos. O grande livro dos mistérios antigos. Tem muita coisa interessante nesse livro aqui. Eu até fiz uma divisória na época para ler e não li. Mulheres do Brasil, do Resulte. Resulte é um historiador que escreve muito bem também, viu? Eu acho que eu comecei a ler esse livro e parei, mas ele escreve muito bem. Aí atrás dos meus dicionários. Antes, deixa eu falar pra vocês. Eu tinha comprado esse Michaelis e não gostei. Aí eu adquiri um Mini Aurélio, um pouco mais recente, e gostei mais. Então, eu gosto de ter dicionário físico, do que ficar procurando no celular. Enfim, coisas da Érica. Pavilhão de Cancerosos, que é o mesmo do Gulag, mesmo autor do Gulag, né? Desfocou um pouquinho aí. História da Bruxaria, que eu li em conjunto com o Micael e com a Virgínia. Micael, do Alegria Literária, e a Virgínia, Livros da Tuca. E esse é um livro interessantíssimo, viu? Um livro histórico que fala sobre a perseguição das mulheres que eram consideradas bruxas. Tem uma pegada muito interessante esse livro, viu? É interessante para conhecimentos históricos e gerais das pessoas. Aí tem uma ilha, Fernando de Moraes, mais uma vez aqui. Fernando de Moraes é muito famoso no Brasil. Acho que o filme Olga foi ele que foi diretor também. E a ilha é sobre a sua passagem em Cuba. Aí a gente tem o Meninos em Guerra. Eu acho que é história, não sei se é. Aqui, ó, África. História de amizade e conflito na África. Nunca li esse livro aqui, mas tem cara de ser interessante. E o famosão aqui, que é Daniela Arbecks, Holocausto Brasileiro. Aí tá perdido isso aqui, minha filha deve ter tirado. Brasil, que é lá em cima. Temos Londres, Edward Rutherford. Esse autor só escreve calhamaça, ó. Esse livro aqui eu peguei a indicação no canal do livro do Carlos, Livros e E-Books. 2000 anos de vida na capital inglesa. Então imagine um romance escrito sobre Londres. Ele só escreve calhamaça e dizem que é muito bom. Tudo que eu gosto muito das indicações do Carlos, né? Então sou suspeita de falar. Aí vamos entrar em outro nicho aqui, que são os meus livros de autoajuda, psicologia, educação, né? Por interesses aleatórios que eu tenho. É assim a minha biblioteca. A gente tem este aqui, Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que era uma época que eu estudava assuntos relacionados a empresas, né? Eu já tive microempresa, eu estudava bastante. E é um livro mais técnico, mas muito bom, porque esse autor aqui ele é conhecido por ter trazido uma técnica acho que é GTD, é uma técnica de organização para atividades gerais, né, na sua empresa. Aí tem esse aqui outro, Logo Logo, que eu nunca li. Esse livro é um pouco pesado porque ele é um livro, acho que envolve curiosidades científicas, porque o papel dele é revista, ó. Eu acho um livro muito bonito. Eu paguei baratinho, né, porque a Amazon vendia barato as coisas, sabe? R$10, coisa assim. 10 novas tecnologias que vão melhorar ou arruinar tudo. Cara, isso é interessante. Aí tem o Outlife, que eu comecei a ler sobre longevidade, estilo de vida, mas parei, mas é muito interessante. Tem o Sapolsky. Sapolsky tem outros livros já publicados no Brasil, esse foi o primeiro, que é uma calhamaça de respeito, porque parece que mais de 100 páginas é só de referência. É um livro mais ligado à psicologia e biologia comportamental. Aí tem do Erich Fromm, A Arte de Amar. É um livro mais filosófico também, acho que esse autor acho que ele é filósofo. Tem o Vozes Vegetais, esse livro aqui é interessantíssimo, foi publicado pela Ubu. A Ubu no Brasil traz livros com essa pegada mais ecológica, indígena, né?
entre outros assuntos mais polêmicos. E é um livro que eu adquiri na Livraria Simples. Então eu tenho também, a edição é muito boa. Comecei a ler e parei, ó. Letra roxa e tal. É um livro de artigos. É bem interessante de se ler para estudar e para pensar temas da contemporaneidade. É Steve Hawking. Esse livro eu já comecei a ler e achei meio chato. Mas tá aí. Uma breve história do tempo. Thomas Sowell, que eu já citei aqui no canal. Lógica socrática. Então são interesses diversos aqui. Filosofia, história, tal. Coisas da Érica. A Arte de Ser Flexível. Psicologia, né? Muito bom esse livro. Um pouco repetitivo, mas muito bom. A Vida Secreta das Plantas. Esse livro você só encontra em sebo. Comunicação Não Violenta, que eu quase terminei, mas é muito bom. Mas ele é um livro mais técnico, tá? Aí tem um caderno de exercícios de comunicação não violenta. A Arte Perdida de Educar. Esse eu li inteiro. Livro interessantíssimo para você que tem filhos. Eu acho bem interessante. Aí tem esse aqui, Jordan Peterson, né? Muito famoso. Mapas do Significado, mas da antiga Realizações. Essa editora trazia Thomas Sowell no Brasil, né? As edições são muito boas, são sempre calhamaças de estudiosos. Eu comecei a ler, mas ele é um pouco mais técnico, é uma pegada diferente esse livro aqui. Aí a gente tem Hoje Eu Sou Alice. Esse livro aqui conta sobre uma moça que tem diferentes personalidades. Por isso que o título dela, Hoje Eu Sou Alice. É bem famoso para quem estuda psicologia. Do Yalom, que é bem famoso também, Mentiras no Divã. Do Sachs, eu tenho O Antropólogo em Marte. Comecei a ler esse livro, mas eu parei porque eu estava grávida, não sei se era da Sigrid, aí eu parei. A Vida Intelectual dos Sertilanges, que eu não terminei até hoje, mas é um livro muito falado aí no meio dos estudiosos, né? Dos acadêmicos. Aí a gente tem um Karnal. Karnal é muito didático na escrita também. Dilema do Porco-Espinho. E ele tem temas bem contemporâneos. Não me recordo o que agora. Aí eu tenho 2 edições desse livro aqui, porque uma estava desmanchando. Eu entrei em contato com a editora mandou um outro, que é a Kirion, né? Kirion tem esses livros mais de educação mesmo. É ela que publica Montessori no Brasil. Método Montessori é um método educacional de crianças que o comércio, a indústria se utiliza muito do nome dela, sabe? Mas muitas coisas que eles utilizam, eles não sabem nem por que estão utilizando. Então, você ter contato com a teoria mesmo real da Montessori é interessante que você leia os livros dela. Tem uma coleção enorme que a Kirion trouxe no Brasil. Eu quero ler outras coisas, mas eu li esse aqui, ó, A Mente Absorvente. E ela é muito didática também, é um conjunto de palestras que ela deu, cursos ao redor do mundo sobre a educação da criança. Aí temos esse outro que eu já li também, da Mundarel. Mundarel não. Claro Enigma. Claro Enigma. Que traz temas mais contemporâneos brasileiros. Em preto nem branco, muito pelo contrário. Essa autora, que é a Lilia Schwartz, ela é uma das fundadoras da Companhia das Letras, né? Achei um livro um pouco difícil para um leitor leigo ler, porque ela tem uma linguagem muito voltada para a história, né? Acadêmica. Mas é interessante. Aqui ela traz essas questões de raça no Brasil. Aí tem esse aqui, Quando Eu Voltar a Ser Criança, muito famoso esse autor aqui, não sei se é alemão, polonês, Janusz Korczak. E aí eu tenho essa edição do Círculo do Livro, que eu não vou tirar aqui, senão vai virar um caos isso aqui. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu mostro esses perdidos aqui que as minhas filhas andaram bagunçando. Aí tem o Gips. Esse livro é muito bom. Conta a história de um menino e todo mundo achava que ele tinha problemas psicológicos e no fim não, era só personalidade mesmo. Se liga na psicologia, a maravilhosa trama das coisas. Aí tem Yogananda, alguma coisa de autoajuda, que eu considero autoajuda, mas são interesses específicos que eu tenho na minha vida. Um livro de ervas, um livro de
aqui, né, fala bruxa natural, mas fala sobre as questões das plantas, né, os usos medicinais, tal. História do caminhar da Soulnit, o único livro da Soulnit que eu tenho interesse de ler. Manual de limpeza de um monge budista, O Silêncio Vale Ouro. Esse aqui eu quero ler também, eu comecei a ler, tem uma linguagem muito interessante, muito hypado, é muito conhecido mundialmente, 5 linguagens do amor. Você pode curar sua vida, também é muito bom. As cartas do caminho sagrado, que a Laura começou a ler e parou. Laura do Literapia. Aí eu comecei a ler junto e aí ela parou por algum motivo, né? Eu acabei parando também. A Vida Secreta das Árvores e o Silêncio. E lá embaixo tem o livro da vida da Teresa Dávila, né? Biografia ali da Dona Mary Cable. E Não Leve a Vida Tão a Sério. Estamos quase terminando a apresentação da mini biblioteca e da Érica. Bird Book, A Grande Travessia, O Pequeno Príncipe, Eliot, Véu Erguido. Esse aqui eu acho que eu já li. É clássico em inglês, né? Milan Kundera, eu ganhei esse livro. Identidade. Acho que eu tenho outro Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser, eu nunca li. Histórias da Pré-História de Moravia. É da mesma coleção Fábulas. Olha lá. Só que eu paguei no sebo também. Aí algumas coisas aleatórias, livros sobre livros, né? 100 livros que mais influenciaram a humanidade, livro da literatura classicão, que geralmente tem biblioteca relacionada a livros, livro de ouro da mitologia, que tem diversas edições já, eu tenho nessa da de ouro. E esse livro aqui, eu adquiri recentemente. Uma coleção antiga, deve ter uns 10 livros ou menos, sobre os contos Grimm na íntegra para crianças. Então, são contos que não mentem, né? Nessas edições vintage dos anos 90. Tem uns 3, eu quero ver se eu coleciono inteiro para as minhas filhas. E o meu último nicho, que são de autores europeus. Eu achei que tinha mais coisa, mas tem pouca coisa, tirando da Inglaterra, que eu coloquei só num nicho, Inglaterra e Escócia. Nós temos ali no canto Sigrid Undset. Eu já li a trilogia, o primeiro livro dela. E esse é um que ela ganhou o prêmio Nobel. Deixa eu ver só o título. Ai, não lembro agora. É que eu vou tentar tirar aqui pra vocês. É o que eu falei lá do Tagore, lá em cima, não sei se recorda. São edições muito bonitas, ó. Muito bonitas. Só que eu não lembro quanto eu paguei, mas eu queria ter a coleção inteira. Inclusive, eu até fui atrás na internet, mas é caríssimo. Ó, 1971. Sigrid Undset, chamado Primavera. Essa é a única edição dela no Brasil, viu? É sueca. Ela é bem... porque ela ganhou o prêmio Nobel. Então, essa coleção é muito interessante. Tem um Stolen, que eu peguei a indicação no canal da Michelle. SHH, o canal dela. Gostou muito desse livro, por isso que eu comprei. Vou me esforçar para ler em inglês. A edição é linda. Tove Jansson, que eu já li também, livro do verão. Então, a gente tem alguns livros de literatura relacionada ao nórdica, né? Ali, eixo Finlândia, Suécia e Noruega, aquela que a gente tomou um sapeco outro dia na Copa. Os Malavoglia, agora tem alguma coisa de literatura italiana. Malavoglia. Eu peguei essa indicação do Carlos também, Luigi Pirandello, que eu ganhei dele. Falecido Mattia Pascal, nenhum e 100 mil. Eu ganhei esses 2 dele, ó. Pirandello é muito bom, viu? Muito interessante. Italo Calvino tem o clássico, Porque Ler os Clássicos, e Fábulas Italianas, que já saiu a capa. Eu tenho A Acabadora, Michele Mugia, Os Noivos. Eu descobri que eu tenho alguma coisa de literatura italiana em casa. Esse aqui é um livro que foi resenhado recentemente pela Tati Feltrin, né? Eu já tenho ele há mais tempo na estante, que eu não dei a oportunidade de ler. A Bougainville, que é desconhecido também, a duologia, agora tem alguma coisa da França. Os Miseráveis, tem, o famosão também, nunca li, mas tenho. Ai, que medo dessa pilha cair. Ilusões Perdidas do Balzac, nessa coleção. A Vida pela Frente, literatura contemporânea francesa. O Fantasma da Ópera, que eu ganhei da Glaucia, esse livro. É um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. O Retalho do Lançon.
Esse livro foi hypado um tempo atrás, tem a ver com o atentado terrorista, sei lá, uma coisa assim. Meu Pequeno País, do Gael Fay. A Leila Cardoso gosta muito desse livro aqui. A Leila já teve canal no YouTube e era muito bom o canal dela. Tudo que ela indicava eu queria ler. Coração e Alma, de Maëlys de Kerangal. Eu acho que é francês também, porque é a antiga Rádio Londres, que é uma editora que trazia muita literatura francesa contemporânea. Tem até um outro livro publicado dele recentemente, pela Record, uma coisa assim. Aí a gente tem aqui Perdido. Carta D. Essa edição eu consegui também num sebo. Acho que é a única coisa que eu tenho da Kozak aqui. Kozak Naif, famosona. Aí Peter Handke, que eu fiquei interessada na época que ele ganhou o prêmio Nobel. Mas ele tem livros de não ficção publicados, uns ensaios, né? Dei o zoom de 2 vezes aqui, nem percebi. Doida. O Súdito, do Enchman. Acho que é livro relacionado à Primeira Guerra, essa coleção da Mundarel aqui. Tem uma coleção só dessa editora relacionados a livros de Primeira Guerra. E esse é o irmão do lado aqui, Thomas Mann, da Montanha Mágica. Tenho também. Aí o Jacob Wasserman, já tem edições mais recentes dele, mas eu tenho nessa edição aqui, da Abril, Processo Mausírios. É uma trilogia, se não me falha a memória, né? Esse é o primeiro deles. Processo Mausírios. Aí Coração de Tinta, que é fantasia, né? A Cornélia Funke, também é uma trilogia. Livros que falam sobre livros, né? Grimm, que a minha filha riscou. Chorei o dia que ela fez isso, mas faz parte, né? Quem tem criança. Aí tem Goethe, olha só que culta. Os anos de aprendizado do Jovem Meister. A História Sem Fim, famosa. Dizem que esse livro é muito bom. A edição é muito bonita, ela é colorida e tal. Esse livro é caríssimo, mas eu adquiri no sebo. Bambi, que eu já li, não tem nada a ver com o desenho, é bem diferente do desenho. Haver Cercas, já li 2 vezes. Literatura espanhola. Muito bom esse livro aqui. Quero ler outras coisas dos Cercas, mas só tenho ele. Aí a gente tem o famosão Dom Quixote, novelas exemplares. Tenho nessa edição, mas não gosto da... Só gosto dessa coisa aqui, mas a fonte é horrível. Acho que aqui eu consigo tirar. A fonte é muito estreita. Olha lá. É horrível a fonte. Mas a edição é bonita. Não lembro se eu comprei nos... foi num sebo. Num sebo. Lembrei. E aí ela tem esse acabamento meio folhado a ouro e tal. Uma edição muito bonita. Novelas exemplares. E aqui tem algo perdido relacionado à Europa, mas é uma coisa do leste europeu, que é algo que eu quero melhorar na minha biblioteca. Corações Cicatrizados, Ponte sobre o Drina, que eu quero ler. Eu já comecei a ler 2 vezes e parei. Acho que é da Sérvia, pela editora Grua, um selo diferenciado também. Sustentável Leveza do Ser, na edição do Círculo do Livro. E As Avessas. Acho que, se não me falha a memória, o Carlos gravou um vídeo recente, né, sobre esse livro aqui. Joris Huisman. Sei que é um livro pouco falado na internet.